Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e a mais um vídeo de reação de uma conferência de imprensa de José Mourinho. O nosso Benfica foi até ao norte do país e alcançou uma vitória bastante importante. Eu estou bastante curioso para ouvir o que é que José Mourinho tem para dizer sobre essa mesma vitória. Se tu também estás, fica para este vídeo. Pois é, meus amigos, Vila do Conde, o nosso Benfica foi até ao norte do país, mais concretamente até ao Estádio dos Arcos, arrancar uma vitória que era bastante importante. E relembro que este mesmo Rio Ave já nos tinha feito perder pontos na primeira jornada do campeonato em pleno Estádio da Luz. Desta vez o Benfica foi bastante solvente e uma equipa bastante eficaz. Eu quero ver o que é que José Mourinho nos vai dizer sobre essa mesma alteração do 11, que eu acho que foi a razão principal para a qual o Benfica apresentou esse grande jogo em termos de futebol jogado. Mas sem mais, vamos então ouvir as palavras do Special One. Noite, BTV. Boa noite, Mr. José Mourinho, João Martins, Benfica TV. Perguntava-lhe, pedir-lhe uma análise ao jogo e perguntava-lhe se concorda com a ideia que esta é a melhor primeira parte desta temporada do Benfica na Liga Portuguesa. Obrigado. Acredito que sim, que seja, mas não esqueço de tantos jogos bons que o Benfica tem feito no campeonato fora de casa. Se na Luz temos feito alguns bons jogos, mas alguns jogos que, apesar de não termos perdido nenhum, alguns jogos onde não fomos convincentes, acho que a nossa carreira fora de casa tem sido muito convincente. A maneira como se ganhou em Guimarães, como se ganhou em Moreira de Cónegos, como se ganhou hoje. Obviamente não quero falar de um empate em Braga ou de um empate no Dragão, porque são empates, não são vitórias, mas a carreira que a equipa tem feito fora de casa tem sido muito convincente. Hoje é de facto uma primeira parte muito boa, muito forte, onde o resultado de 2-0 era curto para aquilo que nós tínhamos feito, contra uma equipa boa. Portanto, estou super satisfeito com aquilo que os jogadores fizeram. RTP. É sim, foi claramente uma das melhores primeiras partes que o Benfica alcançou, e aqui José Mourinho evidentemente quer desmistificar aqui um bocadinho. Fala, sim senhor, a equipa jogou um bom futebol, mas também houve outras boas partidas, essencialmente fora de casa. Aliás, os piores jogos do Benfica este ano têm sido mesmo em casa, e isso é algo que todos nós sabemos, mas eu acho que aqui há muito mais sumo para espremer desta laranja. Porque é que o Benfica hoje apresentou uma grande primeira parte? Porque tinha realmente 11 jogadores a jogar nas suas posições e um esquema tático que funcionava de veras, ou seja, com 4-2-3-1, com dois extremos abertos, com o número 10, que é o número 10, e com um duplo pivô defensivo que faz sentido, ou seja, um número 6 e o número 8. Não é a primeira vez que jogo o número 6 e o número 8, mas eu não me lembro quando foi a última vez que o Benfica jogou com dois extremos abertos e com um jogador na posição de número 10, que era realmente o número 10. José Mourinho, muito se tem falado que o Benfica joga sem extremos. Melhor desta forma. Muito se tem falado que o Benfica joga sem extremos, que o Leandro Barreiro não tem tanta qualidade para jogar naquela posição de 10, que tem que ser o Sudakov a assumir essa posição. Hoje isso aconteceu, jogou o Sheldrop de um lado, Prestiani do outro, Sudakov a 10, Barreiro na posição de 8, em que foi considerado o melhor jogador em campo. Pergunto-lhe se isto que tem sido falado teve efeito hoje. Eu acho que você tem que falar e tem que perguntar a quem fala. Porque eu de táticas e de dinâmicas eu não percebo nada. A quem fala dessas coisas é de facto gente que sabe muito, gente que sabe muito. Portanto, acho que é melhor você falar com eles. Eu não percebo pouco disso. Trágico. Aqui realmente, assim, eu aqui não concordo muito com este tipo de resposta de José Mourinho. Evidentemente, ele terá as suas razões para jogar às vezes com um make-up mais povoado, e eu percebo, contra equipas de alto calibre. E até aí até consigo entender que as equipas alterem a sua estrutura quando jogam contra equipas que possam ser mais acutilantes, equipas que têm um make-up mais dominador, mas não há razão para o Benfica jogar em jogos, por exemplo, da Taça da Liga, da Taça de Portugal, alguns deles, e evidentemente alguns do campeonato, especialmente no Estádio da Luz, sem os dois extremos abertos. As lesões não justifica tudo, porque o Sheldrop e o Prestani não têm estado lesionados. Afinal, acaba aqui José Mourinho não esteve muito bem nesta resposta. Mister, mas tenho de lhe perguntar, o que é que guarda deste jogo? A forma como a equipa entrou muito motivada na primeira parte, que realmente podia ter feito vários golos dentro dos primeiros 15 minutos, isto depois de duas derrotas, ou essas pequenas alterações táticas, acha que são um bom ponto para construir a segunda volta?
Acho que a coisa mais importante é, depois da tristeza de uma derrota, conseguir ter energia mental, crença, autoestima, para chegar aqui, para se fazer o que se fez. Jogando 90 e tal minutos na quarta-feira passada, no Norte, viagem triste, longa. Decidimos internamente viajar só hoje e viajar de avião no dia do jogo, que é um bocadinho contra a natura, mas ter ficado em casa mais um dia, como eu lhes pedi, tentar transformar a tristeza e a frustração de uma derrota em positividade, em vez de se agarrarem à derrota, agarrarem-se àquilo que fizeram, que foi tudo menos merecedor de uma derrota, e acho que eles foram capazes de o fazer. Depois, a dificuldade acrescida em função de tantas lesões que temos. A presença do Enzo no banco é duvidosa. O próprio Manu também não está ainda bem. O próprio Bruma está longe de estar bem. Fizemos 2 jogos fora de casa contra 2 equipas difíceis, depois de viagem para cima, para baixo, para cima, praticamente com os mesmos jogadores, mudando 1 ou 2, mas tendo pouca coisa para mudar. Acho que os jogadores às vezes também merecem palavras positivas, e da minha parte um respeito tremendo por aquilo que eles fizeram nestes últimos dois jogos, e principalmente hoje, com gente obviamente fatigada, conseguir chegar aqui e ganhar de maneira, eu considero de maneira expressiva. O resultado não é expressivo, mas acho que o modo como eles jogaram e dominaram e controlaram o jogo, acho que é expressivo. É que, evidentemente, que também concordo com o José Mourinho, o resultado não é expressivo, mas a vitória é bastante expressiva. Aliás, o domínio do Benfica é completamente é absurdo comparativamente com aquilo que temos feito em outras partidas. Eu já não lembro exatamente das estatísticas quando fiz o vídeo ontem à noite, mas o Benfica na primeira parte tinha 70% de posse de bola, acaba com 60 e tal, mas são 48 ações na área adversária, ou 46, uma coisa assim desse género. São 20 e tantas ações no meio campo, recuperações no meio campo defensivo adversário. Ou seja, o Benfica realmente dominou completamente o Rio Ave, e lá está. Aqui eu percebo que o José Mourinho não quer insistir na parte dos 2 extremos, falar disso da alteração tática, porque lá está, quando o homem joga sem extremos, criticamos porque jogou sem extremos. Quando o homem joga com extremos, pedimos para criticar porque é que nas outras partidas jogou sem extremos. Ele teve também bons resultados com aquele pentágono de médios, nomeadamente contra o Nápoles, por exemplo, foi um excelente resultado em pleno estado da luz, onde o Benfica também dominou o campeão italiano. E lá está, José Mourinho quer ressalvar este dar a volta por cima por parte dos jogadores que vinham de 2 derrotas pesadas, em que fomos eliminados das 2 taças, Taça da Liga frente ao Braga e depois Taça de Portugal frente ao Porto, e chegar aqui, depois deste vai e vem para cima e para baixo também de viagens, e os jogadores responderam muito bem, de forma anímica, tiveram bem, os jogadores não se foram abaixo, porque às vezes é suficiente estas 2 derrotas e eliminações das taças para entrarmos aqui num período de mini-crise de resultados desportivos, e não aconteceu. Os jogadores conseguiram dar a volta, e agora podem dizer, mas é o Rio Ave. Sim, mas este mesmo Rio Ave na primeira volta conseguiu empatar no estado da luz, e aqui a jogar em casa, teoricamente no seu reduto, numa posição de força, acabou por não conseguir fazer nada, graças evidentemente à tática de José Mourinho, mas também ao bom desempenho dos jogadores do Benfica. Bola na rede. Boa noite. O Benfica hoje encontrou muitos espaços na primeira parte nos 3 corredores para criar desequilíbrio. Eu gostaria de lhe perguntar quão importantes foram os movimentos do Sudakov, que era baixar muito terreno para construir, que é muitas vezes já aparecer nas costas dos regimentos do primeiro. E por outro lado, perguntar também quão importantes são informações que triangulações, sobretudo no corredor direito, com as projeções do Sheldon e do Dol, e os movimentos de aproximação tanto do Orsnes como do Sudakov. Obrigado. Isto aqui hoje, a conferência de imprensa aqui no estado do Rio Ave, realmente esta sala não tem condições nenhumas. Acho que o que ele perguntou ao Mourinho é como é que tinham funcionado, ou qual era a importância das triangulações entre o Sudakov e os extremos, e o Sudakov e o duplo pivô defensivo, para poder ter esta mecânica de jogo e este poderio ofensivo. Pelo menos foi isso que eu consegui perceber. O Rio Ave é uma equipa que defende a 5-4-1, onde os 2 alas tentam fechar por dentro, mas quando a bola entra no corredor lateral são os alas que saltam. Às vezes fazem com um bocadinho de atraso. Se a bola se chegar rapidamente ao corredor, chegam com um bocadinho de atraso.
e tendo dois jogadores abertos em cada corredor, Dali e Sheldrup de um lado e do outro lado o Luka e o Dedic, aparecer o terceiro homem, seja pelo Sudakov, seja inclusive pelo próprio Pavlidis, que também baixava muito. É difícil para o adversário desde que as coisas saiam bem. Nós corremos esse risco porque o Rio Ave, da maneira como nós lemos a coisa, o maior perigo é bola recuperada, transição. Foi assim que na Luz nos fizeram o gol do empate, foi assim que marcaram em Barcelos agora recentemente, foi assim que marcaram ao Casa Pia também. Tem risco quando se tem tanta bola e se perde bola, existe sempre esse risco, só que a equipa foi muito sólida e acho que o Barreiro e o Alcers, por detrás dessa estrutura ofensiva, deram sempre um equilíbrio muito bom à equipa nesse girar de bola e sair de um corredor e aparecer no outro. Portanto, acho que é um jogo muito bem conseguido pelos rapazes, principalmente com a dificuldade que é ter jogado quarta e voltar a jogar, e são sempre os mesmos jogadores. Foi só o Sheldrup que se pode dizer, e o Otamendi, que se pode dizer frescos, porque mesmo o próprio Sudakov jogou 50 minutos na quarta-feira. Acho que foram muito fortes, do ponto de vista mental, foram muito fortes. Todo o crédito para eles. Aqui Mourinho uma vez mais, lá está, estas pessoas às vezes dizem que o Mourinho não faz autocrítica, mas o Mourinho também na altura das vitórias consistentes, eu podia dizer aqui e sacar, a puxar a brasa à sua sardinha e dizer que não, foram as minhas alterações táticas, não, mas ele está aqui uma vez mais a pôr todo o mérito nos jogadores e na atitude dos jogadores e na forma como os jogadores conseguiram dar a volta a esta má série de resultados que ditou as eliminações das taças. Ali. Após ser eliminado das duas taças, o Benfica voltaram às vitórias e já conheceram as dificuldades que enfrentou nas viagens, ter muito os jogadores e firmar aqui uma vitória expressiva, como acabou por dizer. Eu perguntava qual foi a forma que encontrou para motivar este tipo de trabalho e ainda se este triunfo representa um ponto de viragem para o Benfica para o resto da temporada. Muito obrigado. Estes gajos não se ouve nada. Ele perguntou basicamente após as duas derrotas e eliminações das taças e este bom jogo, se isto era um ponto de viragem para começar bem esta segunda volta. Evidentemente que é, não é? Mas pronto, vamos ouvir a resposta de José Marinho. A forma de motivar e de preparar a equipa para este jogo é seguindo um princípio muito básico, que há pessoas que não percebem, ou há pessoas que não querem perceber, ou há pessoas que se divertem a falar de mim, principalmente a criticar, mas o princípio é um princípio muito básico, que é o princípio da justiça. E quem joga como o Benfica jogou no outro dia no Dragão, e com o jogo que os jogadores fizeram, e com a entrega que os jogadores tiveram, com a coragem que os jogadores tiveram, eu tratei-os com justiça. Justiça é carinho, empatia, compartilhar, conversar, dialogar, não ir para o lado de resultado, derrota, eliminação, ir na direção de grande jogo, grande personalidade, grande domínio. Simplesmente foi ir pelo lado da justiça. Depois analisámos o Rio Ave, como analisamos sempre qualquer equipa, umas vezes bem, outras vezes mal, mas analisamos sempre. Tentámos encontrar um modo com os jogadores que tínhamos à disposição, tentar encontrar um modo de dominar o jogo e de criar perigo, porque com os jogadores que nós tínhamos em campo e com os jogadores que nós tínhamos disponíveis e com aquilo que estava no banco, onde estavam 3 jogadores, eu não quero dizer incapacitados, mas quero dizer limitados: Manu, Bruma e Enzo. Depois, Miúdo Rego, Miúdo Neto, o Sr. António Silva, que é naquela posição em que nós, com o Sr. António, com o Sr. Tomás e com o Sr. Otamendi, é ali que nós estamos perfeitamente tranquilos. Jogo quem jogar, é uma grande dupla de centrais, e com estas limitações tentar partir para um jogo onde é muito importante ter muito equilíbrio também. Dominar, mas equilibrar. Dominar, mas ter atenção a como estavas organizado no momento em que podias perder a bola. Não perdemos muitas, mas quando perdemos a equipa estava organizadinha, o Dalo, o Dedic muito bem na reação e no controle dos alas. Os jogadores foram muito bravos, e a sua pergunta tem razão de ser, no sentido em que o que é que foi feito? Nada especial, simplesmente, e não só da minha parte. O próprio Presidente, quando falou com os jogadores hoje antes do jogo, um par de minutos,
o Mário Branco ontem, o Simão Sabrosa há 2 dias atrás, toda a gente foi justa com os jogadores. Toda a gente foi justa. E eles responderam a essa justiça com acho que uma grande performance individual e coletiva. Eu por acaso também acho que os jogadores, principalmente no Dragão, estiveram bem. O resultado não é bom, mas a exibição do Benfica não foi mau. Não foi um mau jogo do Benfica no Dragão. E lá está. Depois é preciso às vezes saber também ponderar a parte emotiva e cognitiva dos jogadores, porque realmente podem se sentir injustiçados e isto pode levar, como eu estava a dizer, a entrar numa série aqui de maus resultados. E aqui só se ouve gritos lá atrás e dá uma sensação que esta zona aqui de conferência de imprensa deve ser perto onde os jogadores também saem para o autocarro e isto devem ser fãs a pedir autógrafos ou fotografias ou algo, porque não é constantemente a gritaria e é por fases, ou seja, eu penso que isto deve ser onde passam os jogadores do Benfica, penso eu, e estão ali os fãs a pedir autógrafos. O Rio Ave devia mudar isto para outra zona, porque isto praticamente quase nem se consegue ouvir falar o José Mourinho. Temos ali, à esquerda. Olá, boa noite, José Mourinho. Tiago Martins Gonçalves para a TSF. Pergunto o que é que achou da exibição do André Luís, adversário, se aumenta ou diminui o interesse Ainda vai pelo falar? jogador, se é que ele existe. Não vou comentar os jogadores do Rio Ave individualmente. Primeiro porque são jogadores do Rio Ave e segundo porque honestamente quando se está no banco e se olha para a globalidade do jogo não se está a seguir especificamente um jogador. Nós sabemos que o Rio Ave era boa equipa, conseguimos definir bem aquilo que eles são, sabemos como é que eles empataram o jogo na Luz e tentámos levar o jogo numa direção onde nós dominássemos o jogo. O resultado ao intervalo era curto, era muito importante na segunda parte continuar a controlar o jogo, se não marcando como podíamos ter marcado, mas pelo menos tendo uma boa coesão, não defensiva, mas não defendemos, mas uma boa coesão no sentido de bola perdida, equipa organizada, equipa equilibrada. Boa noite, obrigado. Boa noite. Ora, e está feita então aqui a conferência de imprensa de José Mourinho, ele que explica aqui nesta última pergunta, como é evidente, que não vai nunca falar de eventuais interesses do Benfica em jogadores adversários, já o tem feito as pessoas, aqui os jornalistas continuam a insistir nesta questão, ele não vai falar, mas depois acaba por usar aqui a globalidade da equipa do Rio Ave e mostrar que realmente foi bastante trabalhada esta partida e por ter sido trabalhada é que o Benfica teve esta exibição que na minha opinião foi bastante contundente, que era aquilo que se pedia para arrancar esta segunda volta. Da minha parte é tudo, deixa aqui em baixo nos comentários o que é que achaste das palavras de José Mourinho, o que é que achaste do Benfica jogar então com 2 extremos abertos, com Sudakov, se isto foi a principal razão, se foi os jogadores que estiveram em campo ou se foi a alteração tática, o que é que justificou esta muito boa primeira parte do Benfica. Evidentemente que a segunda parte foi um bocadinho mais frouxa, mas é normal, temos uma partida importantíssima na quarta-feira e os jogadores apanharam-se a ganhar por 2-0 ao intervalo, continuaram a controlar a partida e a criar situações, mas já não foi tão contundente. Para além disso também o nosso avançado centro não teve a noite mais inspirada, embora tenha jogado muito e tenha corrido muito, não é que estivesse apático, mas não esteve muito inspirado na finalização. É assim, da minha parte é tudo, espero que tenham gostado do vídeo, se for o caso dá o like, comenta, partilha e subscreve, já sabes para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal, fiquem bem, tenham um bom domingo e viva o Benfica!